Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Querido seguidor aqui do nosso canal, da comunidade Mar Adentro, louvamos e bendizemos a Deus pela nossa caminhada na reflexão de modo especial hoje, com a Sagrada Escritura que a Igreja nos coloca como um grande banquete, como uma grande graça em nossas vidas. A Palavra de Deus, como nós veremos, importantíssima para caminharmos rumo a Jerusalém Celeste. Então, é a Palavra que nos dá essa segurança pela orientação da Igreja e com a graça dos sacramentos para podermos, então, realmente gozar das bem-aventuranças em plenitude que o Senhor tem para nós. E dentro desse caminho do Advento, na caminhada, na espera do Senhor, como caminhada, a espera não é paralítica no sentido de imóveis, nós estamos caminhando e esperando o Senhor. São Paulo em algum momento vai dizer: aqueles que não trabalham não devem comer. Então não podemos só ficar esperando o Senhor. Não vou fazer nada porque tudo vai acabar, não vou fazer nada porque o Senhor vai vir. Não, eu só quero viver agora para o Senhor. Nós vivemos para o Senhor trabalhando, porque é necessário transformar este mundo, esta realidade na qual nós vivemos. E com certeza há muita coisa para fazer. É necessário rezar, é necessário estar diante do Senhor, sim, e é necessário colher toda essa graça e colocarmos, então, como prática em nossas ações, em todos os lugares e circunstâncias onde nós estivermos, marcando o nosso estilo de viver. Bom, hoje no terceiro domingo do Advento é muito conhecido como Gaudete. Muito conhecido não, é o domingo Gaudete, porque é o domingo da alegria. Enquanto tínhamos uma certa pressão na questão da favorecer a reflexão a respeito se estamos ou não preparados para a vinda do Senhor e nos motivarmos a esta preparação, neste domingo toda a igreja, por meio da palavra de Deus, é convidada a se alegrar, porque essa vinda, assim, com toda a necessidade da preparação, ela também implica uma preparação que traz no coração esperança e alegria. O Senhor não vem para destruir, Ele vem para colher. Então é preciso ter isso em mente, colher. E a colheita, como vocês sabem, implica sempre uma poda. A poda esta que o Senhor vai dizer necessária para o nosso crescimento nele. Não apenas folhas, mas precisamos dar frutos. E as podas, elas nos ajudam a dar frutos para o Senhor. Bom, o que nos diz as Escrituras para este terceiro domingo do Advento, do nosso ano litúrgico? A primeira leitura retirada do livro do profeta Isaías vai explodir em imagens a partir das palavras fazendo referência à alegria. Alegre-se a terra. Olha, que terra? A terra deserta e intransitável. Alegre-se, ou seja, todo motivo para estar triste, toda situação de desolação. Exulte a solidão e floresça como um lírio. Até mesmo a solidão, a angústia, o fechamento, exulte de alegria e louvores para diante do Senhor que vem, exulte de alegria e louvores. Então temos as glórias, as referências à glória do Senhor. Continua ainda o profeta nos mandando fortalecer as mãos, os joelhos debilitados, a ideia de movimento, de trabalho diante dessa espera e não ficar desolado, não esparramado, não espairado como um rio e assoreado como um rio, mas diz o profeta: criai ânimo, não tenhais medo, é vosso Deus que vem. Aqui o Deus da vingança é aquele que vai nos tirar da condição de tudo que nos causa sofrimento. É esse o Senhor que vem e é Ele que nós esperamos, vosso Deus que vem. É esse Deus que vem. E vem para quê? Olha, está na palavra, é nela que nós apostamos, confiamos. Vem para vos salvar. O Senhor vem para nos salvar. Então, os cegos poderão ouvir, olha a graça, por que medo? Os ouvidos, os surdos passarão a ouvir, o coxo saltará e os mundos terão as línguas destravadas. Ou seja, todas as limitações que vivemos no tempo presente desaparecerão. Isso quer dizer o quê? Todas as condições de limitações na nossa vivência, aqui expressamente física, serão terminadas. E olha, pessoas que vivem nessa condição não vivem apenas interiormente com as limitações. A interação com a realidade externa é muito difícil.
o relacionamento com as pessoas, mudo, surdo, coxo, a opinião, preconceito das pessoas, a dificuldade de trabalhar, de conseguir trabalho, e tudo isso o Senhor vem para nos salvar. Dentro dessa situação, vai dizer então de espera, cheios de alegria, vai dizer o Senhor vem, e poderemos então, o Senhor que vem para nos salvar, virá para que possamos voltar para casa. Então, quando somos sinceros e olhamos o mundo que nos cerca, mesmo com as diversas qualidades que possamos e atributos maravilhosos que tenhamos no mundo, ele nos aponta sempre para algo além. Por exemplo, quando olhamos a criação, para quem gosta de viajar, nos leva para além. Quem criou? Quando olhamos o ser humano, as pessoas que são apaixonadas pelos seres humanos, pelas pessoas, pelas culturas, e quem criou tudo isso? Por mais então que eu possa gozar e me alegrar em tantas coisas, que experimento as iguarias culinárias. Eu ouvi uma irmã dos Estados Unidos dizendo: se no céu tiver refeitórios, então com diversas culinárias do mundo, eu vou na italiana e também na brasileira. Então, com tantas riquezas, imagine um manjar perfeito, a saciedade e a alegria perfeita. É para isso que ele vem, isso é a salvação. Vem para voltarmos para casa, a casa que preparou para nós. E vai dizer, e isso sempre com certeza é alegria, irão a Sião cantando louvores, com infinita alegria, brilhando nos rostos, cheios de gozo e contentamento, e não mais conhecerão a dor e o pranto. O Senhor vem para nos salvar. A pergunta é, vem para nos encher de alegria. A pergunta é de contentamento. A pergunta é, por que temer? E por que adiar esse desejo, essa preparação, esse caminhar em direção ao Senhor? Por que nos perdemos por atalhos e coisas miúdas? É como comprar um artigo fake, a gente dizia antes que não é verdadeiro, uma reprodução, uma cópia. Se nós podemos ter, e faz diferença, não basta apenas a etiqueta, então não basta apenas o nome no produto, se podemos ter o objeto realmente real, por que ficarmos perdidos nas simulações, nos simulacros? Se elas já nos dão um prazer que se perde, uma alegria que se perde, os relacionamentos, namoros, casamento, filhos, trabalho, viagens, se isso passa e muitas vezes nos pesa também, imagine tudo isso de modo perfeito e sem perdermos, temos para sempre. É assim que o Senhor vai levar a reflexão, sobretudo aqueles que pensam diferente de sua proposta e pessoas que realmente o conhecem. Aqui o Evangelho retirado do livro de São Mateus, capítulo 11, vai falar de São João Batista. São João Batista que anunciava a vinda do Senhor, São João Batista que apontou dizendo, eis o Cordeiro de Deus. Sim, São João Batista. E São João Batista, aqui sem enfeites e olhando profundamente na questão do texto, sem colocarmos flores para isso, sem problema, porque o questionamento é uma condição humana que perpassa a nossa experiência de fé. São João Batista manda os seus discípulos a Jesus para fazer uma pergunta: és tu aquele que há de vir ou devemos esperar um outro? Bom, São João talvez Batista esperasse uma vinda do Senhor como ele no seu Cordeiro de Deus, Cordeiro de Deus, não Leão de Deus, Cordeiro de Deus para o sacrifício, manso e humilde, Cordeiro de Deus. Mas ele esperava, na expressão que deveria colocar, mas esperava talvez que não fosse assim tão cordeiro. Talvez dentro da sua dinâmica e linguagem e expressão de vida no deserto, com tantas agruras e dificuldades, penitências e sacrifícios, como o Senhor o chamou a viver e se adequava à sua realidade, talvez quisesse um Cristo, um Messias, que Jesus fosse um pouco parecido com ele, forte, vigoroso, ameaçando a morte, com um machado levantado para poder cortar nas raízes. Mas o que ele vê, e é Jesus que vai dizer aos discípulos, ide contar a João que estás ouvindo e vendo, cegos passam a ver, os paralíticos andam, nem coxo, paralítico, os leprosos, uma coisa impossível, curados, surdos passam a ouvir, mortos
ressuscitam. Eu lembro da viúva, a viúva de Naim, o filho da viúva de Naim, e também a menina que é ressuscitada. Os pobres são evangelizados, no sentido, os pobres têm um coração cheio de alegria. Quem lê o livro do Shusaku Endo, Silêncio, gravado por Martin Scorsese, vai ver ali a dinâmica dos pobres que dentro, como pescadores ali japoneses, é o que retrata então a literatura e baseada nela o filme, os pobres como esperam uma mensagem de esperança, de alegria, e abraçavam, dando sentido às suas vidas para suportar, não numa fantasia, porque ninguém suporta a fantasia, ninguém morre por causa de uma fantasia. Morre porque o que é proposto, adere ao coração e alguma coisa traz certeza nisso. Ninguém morre por uma fantasia, por um projeto de talvez. Não. Há pessoas obstinadas que têm uma determinação um pouco absurda, podem morrer com situações muito ruins, mas não o ser humano de modo geral. Porque o ser humano, quando morre, o faz para viver e viver plenamente. Não faz para destruir, não faz para impor. Ele faz porque ele espera, porque ele acredita. E não podemos saudavelmente esperar o que é ruim, mas aquilo que é bom. Por isso, então, diz, os pobres são evangelizados. Eles encontram esperança na palavra de Deus. Os que sofrem, os pobres, os pequenos. Os ricos ficam distraídos. Não precisa ser rico. Quem tem muitos recursos se distrai. E mesmo o pobre pode se distrair muito. Ouvi a conversão de uma cantora argentina que se converteu do reggaeton. Ela era grande cantante de reggaeton e se converte e fala que passa muita dificuldade, inclusive dentro da família, que é católica, porque faz essa mudança e passa a cantar. E ela diz com muita dificuldade, então, músicas baseadas no conteúdo da igreja. Diz que é uma grande libertação, porque ela estava em profunda depressão. Por tudo aquilo e o modo e o estilo de vida que vivia. Queridos irmãos, não nos enganemos. O Senhor vem para trazer paz e alegria ao nosso coração, coisa que ninguém pode dar. Se você que aqui me ouve e não tem fé, então acredite, peça essa graça de sentir o Senhor na sua vida. Eu experimentei na minha vida. Jesus não é uma teoria, é uma pessoa, é Deus e Senhor, e tem uma história concreta e muda os corações das pessoas. Veja como pode acontecer se os discípulos têm tanto medo de morrer e fogem, e em tão pouco tempo os discípulos passam a falar dele com ousadia. Ninguém se expõe dessa forma à morte, ao sofrimento por causa de uma fantasia, mas porque algo lhes deu a certeza concreta no coração. E é assim que nós devemos viver. E então, depois que os discípulos saem, Jesus vai falar com os seus discípulos. Os discípulos saem para levar a mensagem e ele vai falar do profeta. É interessante que o Senhor vai elogiar São João Batista, mas não o faz na frente dos discípulos, talvez para que os discípulos não digam a João. E a gente recorda nisso quando ele vai dizer, quando alguém elogia a Virgem Maria, ele diz, mas bem-aventurados são aqueles que ouvem e colocam em prática a palavra de Deus. Por que ele diz isso? Porque ele estava falando e uma mulher o interrompeu. Sim, uma mulher o interrompeu a palavra que ele estava explicando, desviando a atenção dele, tentando desviar a sua atenção do Senhor e dos outros. E ele retorna, a palavra, o que eu anuncio é mais importante. E conforme as suas outras colocações, ele vai dizer, eu sou mais importante que sua mãe, eu sou mais importante que seu pai. E você também viverá o que eu vivo se colocar a palavra de Deus em primeiro na sua vida, respondendo ao chamado daquele que te criou e enviou ao mundo com uma missão. Então, a mãe tem lá os seus desejos. A mãe e o pai são maravilhosos, mas muito maior é aquele que se torna Rei e Senhor dos nossos corações. E então ele elogia o profeta, longe dos seus discípulos, mas vai fazer uma conclusão. Ele é grande, ninguém como ele, um profeta que viu aquilo que anunciava, um mensageiro indo à frente, preparar o teu caminho, o caminho do Senhor. Então o Senhor diz, em verdade eu vos digo, todos os homens que nasceram até agora, nenhum é maior do que João. Entretanto, a partir de agora, daquilo que eu falo e do que você faz,
com aquilo que eu falo. Bati na porta, Senhor, eu anunciei, eu curei para os outros, fiz tudo como era esperado, mas não fiz para mim. E o Senhor diz do outro lado, vai embora, eu não te conheço. Porque você não me deixou entrar no seu coração e transformar ao meu querer o teu coração. Me ajudou a me levar para os outros, mas a você mesmo. Você aplicou o remédio nos outros, mas você não quis tomar o remédio. Aqui o Senhor então vai dizer sobre João, isso é muito interessante para que possamos nos manter numa condição de alegria. Nenhum é maior do que João Batista, dos que nasceram até o momento. Entretanto, o menor no reino dos céus, aqueles que me aceitam e me acolhem e vivem na minha presença como seu Senhor e Salvador, o menor no reino dos céus é maior do que este grande profeta. Daquele que foi ungido no ventre de sua mãe, naquele que tem aí anunciado e tocado tantos corações, levando-os à conversão para cumprir sua missão. Mas não basta fazer a missão. Jonas também fez a sua missão. Você pode estar fazendo a sua missão, eu também. Mas será que eu estou no reinado do Senhor? Ele reina na minha vida? Reina no meu coração? Eu realmente quero esta alegria que Ele pode dar? Queridos irmãos e irmãs, é para a alegria e por isso nós não podemos nos enganar. Não estou vendendo coisas falsificadas, esqueci essa palavra, falsificar de modo nenhum. E Santiago vai nos alertar na sua carta, devemos recordar já no capítulo 5 que Santiago vai falar de dificuldades na vida e sobretudo na vida comunitária. Ele vai falar inclusive de uma questão muito delicada na igreja, dos ricos tendo condições favoráveis e os pobres ali sentando no chão, de uma discriminação dentro da igreja, dos fofoqueiros e fofoqueiras dentro da comunidade cristã. Santiago pega firme e ele vai dizer, entre outras coisas, acrescentando que devemos ter esperança, Santiago vai escrever: estejam firmes à vinda do Senhor. Lembram lá na primeira leitura, os joelhos, as mãos fortalecidas, os joelhos fortalecidos, em caminho, firmes à vinda do Senhor. Então vai nos dar um exemplo maravilhoso. O agricultor que espera poder semear e poder colher, ele fica firme, não perde a esperança, até poder vir a chuva do outono, porque o verão muito intenso, muito quente, o inverno também muito seco, sem poder semear, espera o outono, espera as chuvas para poder semear. Então é assim, como o agricultor que espera sofrendo, porque a espera aqui é de paciência, de sofrimento, diz Santiago, ficai firmes e fortalecei vossos corações. Diante da situação, como coxos, talvez paralíticos, em alguma condição de morte, não perca a esperança. Espera o Senhor, espera no Senhor. Ficai firmes, porque, diz Santiago, a vinda do Senhor está próxima. Queridos irmãos, muita gente deixa a fé cristã para seguir outras religiões. E não estou falando mal de outras religiões, mas deixa. Porque não suporta a dor. A dor de alguém que morreu e quer saber como está. Ou de uma promessa, de uma teologia da prosperidade. Se vier na minha igreja, você vai ter um emprego maravilhoso, vai ser muito rico. Adivinhações, porque não suporta confiar em Deus e precisa adivinhar o futuro. Que futuro é esse que é adivinhado por uma pessoa? Então, nós temos essa condição. Suporta o sofrimento. O Senhor nos diz, é difícil, mas vale a pena, porque a promessa, quem promete é grande e sempre cumpre, porque é o nosso Deus. Santiago então termina assim: e nessa espera, esperando as chuvas que vão vir, a graça e a vinda do Senhor, não vos queixeis uns dos outros. Vivei em harmonia, o juiz está às portas, ele está chegando. Tomai por modelo de sofrimento e firmeza os profetas. E sofreram, mas mesmo sofreram, cumpriram a missão. Não basta ser profeta, é preciso cumprir a missão. A missão não é apenas anunciar, fazer o que se deve fazer, trabalhar como se deve trabalhar, ser mãe, ser pai, ser aluno, ser filho, como se deve ser. Tudo isso deve ser certo, fazer o que devo fazer, mesmo dentro da igreja, mesmo sendo sacerdote e padre. Mas eu devo querer que o Senhor reine na minha vida. E terminamos
com esta palavra de Jesus: o menor no reino dos céus é maior do que ele. Estar no reino dos céus é ser esse pequenino que acolhe a palavra de Deus, tem esperança e espera no Senhor com alegria, porque o sofrimento já está aqui. As dificuldades e as injustiças são grandes, sobretudo no Brasil. É absurdo. Mas olhamos aquele que pode tudo e aquele que desejamos. Por isso nós podemos esperar, já com alegria, dizendo: vem, Senhor Jesus. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.